Olá, ilustríssimos amigos, olá você do outro lado da Matrix, tudo bem? 2023 foi embora, estamos diante de 2024 e a gente sempre faz aquelas listinhas, né, de resoluções ou de tudo mais. Hoje eu estou trazendo a listinha de top 5 livros que eu li em 2023. Eu confesso que eu até gostei de fazer essa lista porque foi uma forma de revisitar os livros que eu li, até mesmo fazer esses vídeos, né, são uma forma de revisitar, rememorar os livros que eu li e tudo mais. Então eu acabo gostando de todo esse processo, uma forma de você, né, voltar naquilo ali, naquelas leituras. Na verdade, eu li pouco em 2023, mas eu acho que as leituras que eu fiz elas foram bem proveitosas. E na quinta posição nós temos o livro Na Pior em Paris e Londres. Esse livro é de George Orwell. George Orwell acho que é um dos maiores escritores do século XX, né? Ele é muito conhecido por outros livros, como, por exemplo, 1984. Esse livro, 1984, já fica aqui uma indicação de leitura, porque esse livro é muito bom. O 1984 é uma distopia futurista, fala basicamente de um governo totalitário que faz uma dominação cultural, econômica, tudo mais, com base na ideologia, uma ideologia muito pesada. Então, uma recomendação. Então, George Orwell é muito conhecido primeiro por 1984 e depois pela Revolução dos Bichos, que também é um livro muito bom, que também tem um pouco dessa relação, dessa dinâmica de poder, né? E é uma fábula, na verdade, que fala sobre o poder e como esse poder corrompe as pessoas, corrompe as instituições, e é uma crítica clara, né, ao regime stalinista da União Soviética. Também fica aqui como indicação. Mas o livro Na Pior, em Paris e Londres, é um livro pouco conhecido de George Orwell, mas é um livro muito bom também, porque, de certa forma, vai falar sobre o poder, mas, na verdade, da ausência do poder. Porque o protagonista desse livro, ele está em uma situação de vulnerabilidade extrema, entende? Ele perdeu completamente o poder econômico, político, enfim. É uma pessoa, nesse livro, ele vai narrar a história de um personagem que começa a perder o emprego, depois ele está em Paris, né, nos anos 20, e ele começa a vender as coisas dentro de casa para poder sobreviver, para poder ter o que comer, a ponto de ele chegar a penhorar as próprias roupas para poder ter o que comer. Então o cara está em uma situação de extrema pobreza, até que ele consegue um subemprego. Nesse subemprego, e é muito engraçado porque quando você fala de Paris e tal, você tem todo o glamour, né? É muito conhecido pela culinária, pela gastronomia e tudo mais, mas esse livro vai mostrar pra gente um lado da Paris que, tipo, as pessoas não veem, que são os subempregos que tinha ali nos anos 20, das pessoas trabalhando nos hotéis, trabalhando como garçons e tudo mais, e ele mostra com maestria essa dura realidade dos trabalhadores nesses subempregos, nessas condições subhumanas de serviço e jornadas exaustivas, entende? De maneira que a pessoa sobrevive para trabalhar e ganha o suficiente para sobreviver. É isso, entende? E esse livro foi um mergulho nesse submundo, entende? Uma realidade que é um pouco distante da nossa, porque quando você, pelo menos no nosso imaginário, quando a gente pensa em Paris, a gente pensa na cidade luz. E quando ele mostra esse lado da Paris decadente, é muito interessante. E ele mostra isso com muita verossimilhança, né? Na verdade, com muita propriedade, digamos assim. Depois esse nosso personagem ele vai para Londres, né? Porque ele é londrino inicialmente. E lá ele vive uma situação de rua também, porque ele vai para ter uma promessa de emprego, ele não consegue esse emprego, então ele fica em uma situação de rua porque não tem para onde ir. Aí você acompanha as pessoas sem teto ali em Londres, entende? E é interessante como mostra essa questão de as estratégias que as pessoas usam para poder sobreviver nesse mundo, é muito de dificuldade, nessas pessoas em situação de rua, como mostra os albergues, mostra como a igreja de certa forma dá assistência a essas pessoas. Fica aqui essa indicação, Na Pior em Paris e França, de George Orwell, muito bom. Na quarta colocação nós temos A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Ele foi publicado no final do século XX
E A Máquina do Tempo, acho que foi um dos primeiros romances já tratados sobre essa questão de viagem no tempo, né? E eu gosto muito dessa questão de viagem no tempo. Tanto é que o primeiro vídeo do canal fala de uma série de 1884, que vai falar justamente sobre essa questão, né, de viagem no tempo e tudo mais. E tudo nessa temática eu gosto. E, cara, ele vai tratar sobre viagens do tempo e ele faz isso com maestria. O livro é muito bom. Toda a primeira parte, onde o protagonista ele vai fundamentar cientificamente a viagem no tempo, essa primeira parte é muito boa, cara. É muito boa. Você, tipo, compra de cara essa questão, por mais surreal que pareça, né? Mas ele vende tão bem essa ideia de viagem no tempo que você compra os conceitos que ele vende ali na primeira parte do livro, entendeu? Como ele conceitua a questão do tempo como uma quarta dimensão, e é maravilhoso. E como o tempo é uma quarta dimensão, que você tem altura, profundidade, largura, conforme você consegue viajar nessas três dimensões, para frente, para trás, para cima e tudo mais, para cima provavelmente você precisa de uma máquina para subir, né? Não temos aparato biológico para isso. Ele vai falar que o tempo é mais uma dimensão e você consegue viajar no tempo a partir de uma máquina também. Como o homem, para subir, por exemplo, precisa de um foguete. Para romper essa dimensão espaço-temporal, você precisa de uma máquina e ele consegue desenvolver essa máquina. Então o livro é muito bom, e ele consegue criar uma máquina que consegue viajar nessa quarta dimensão, que é o tempo, e ele viaja para o ano, acho que de 800 mil depois de Cristo. E lá ele vai encontrar uma raça aparentemente pacífica, entendeu? Que conseguiu construir uma sociedade justa, mas, cara, essa sociedade ela esconde uma realidade que é aterradora. Conforme vai se desenvolvendo, você vai... Cara, é muito bom esse livro, entendeu? Ele vai tratar muito sobre essa questão do evolucionismo, entende? Que é muito forte no final do século XIX. Ele vai fazer também algumas críticas à questão das desigualdades sociais, que também era uma temática muito forte do século XIX e tal, no final do século XIX. Então, fica aqui como indicação da quarta leitura, A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Muito bom. Em terceiro lugar vai ficar aqui uma leitura que foi pesada, mas que é muito boa também, que é O Senhor das Moscas, de William Golding. Eu acho que é isso, meu inglês, eu não tenho inglês na verdade, é horrível. E é uma história que praticamente narra a história de um grupo de jovens estudantes, tipo de 4, 5, 6 anos, até uns pré-adolescentes assim de 12, 13 aproximadamente. Esse grupo de jovens, eles sobrevivem à queda de um avião numa ilha deserta. E a partir daí a história se desenrola justamente nessa questão dos jovens tentarem sobreviver nessa ilha deserta, entende? Esse grupo de jovens. E como rapidamente esse grupo de jovens ele começa a se dividir, né? Ele divide num grupo que quer criar mecanismos para fugir dessa ilha deserta, por exemplo, construir uma fogueira no cume da montanha para poder sinalizar que eles estão ali para eles serem resgatados. E tem outro grupo de jovens que prioriza você caçar alimentos e tudo mais para poder, né, ter o mínimo para sobreviver ali na ilha. Então, essa distinção desses dois grupos vai acabar se acirrando ao longo da história. Um grupo na perspectiva de sair da ilha, de criar mecanismos para sair na ilha, priorizando isso, e outro grupo criando mecanismos para sobreviver na ilha, para caçar alimentos, frutas e tudo mais, e sobreviver na ilha. Logo, esse acirramento de visões do mundo vai levar esses dois grupos ao tribalismo. Eles começam a lutar um contra os outros, eles começam a lutar por território, começam a lutar por recursos. E na verdade esses meninos ali nessa ilha, eles estão reproduzindo o que os adultos fazem, porque essa história se passa no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, os jovens estão reproduzindo o comportamento dos adultos, entende? Nessa questão de conflito, de guerrear. O livro inteiro é uma metáfora da própria guerra, digamos assim, dos horrores da própria guerra. E é um livro pesado. Em alguns momentos, você tem uma luta entre a racionalidade e a barbárie, entende? Cara, e é de partir o coração quando você vê a racionalidade perdendo para a barbárie. Pouco a pouco, a barbárie ela vai avançando entre os meninos como se fosse um vírus, vai se espalhando. É complicado demais. O próprio título, né, fala Senhor das Moscas, é uma referência bíblica. É a Beelzebub, que é o Senhor das Moscas, que é um dos títulos de Satanás. Entende? Tem personagem ali que realmente o bicho veio para matar, roubar e destruir. Um moleque
né? Enfim, é complicado, mas é um livro muito bom. Quero deixar aqui essa recomendação. Em terceiro lugar, O Senhor das Moscas, muito bom. Em segundo, vamos agora para o segundo lugar. E ocupando a segunda posição no pódio, a gente tem um romance, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu confesso que foi um romance que me surpreendeu. Não esperava nada, porque você vem nesse romance, né? Você pensar, enfim, vamos ver como é que é. Cara, mas me surpreendeu, porque é um romance do final do século XIX, ele tem uma espécie de estrutura autobiográfica, né? E o que me surpreendeu mais nesse livro foi como os personagens eles são bem construídos. Como cada personagem ele tem uma complexidade ali. E a história também é muito boa, a história é cativante, a forma como ela é contada é cativante, e é um calhamaços em livro, né? Mas ele te prende, porque a história se desenrola de maneira bem cativante assim, né? Você acompanha a história da Jane Eyre, uma órfã de certa forma, né? Que é cuidada pela tia, e a partir daí você começa a ver as desventuras dela ao longo da vida. Tem personagens muito intensos, entendeu? Personagens muito marcantes. E um que eu quero destacar aqui é a Ellen Borgwyn, eu acho que é isso a pronúncia. É a primeira amiga da Jane, né, no internato de Lowood, né, onde ela fica. E essa menina, ela tem a sabedoria e a resiliência de um monge, cara. É uma das personagens mais cristãs que eu já vi na ficção, entende? Ela tem caráter ético cristão muito marcante, muito forte, e ela acaba influenciando a Jane Eyre em muitos momentos durante a história. E a Jane Eyre, de certa forma, tem também um caráter moral muito firme, porque em vários momentos, e ela está sempre diante de alguns dilemas éticos e tudo mais, onde ela tem aquela seguinte questão: fazer o que eu quero, fazer o que minhas paixões me impulsionam a fazer, fazer o que eu desejo fazer, ou fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é correto. E a Jane Eyre, sempre que ela está diante de um dilema desse, ela sempre opta por fazer o que é certo. Então a Jane Eyre tem um caráter moral também, uma retidão moral também inspiradora. Então fica aqui em segundo lugar, Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Em primeiríssimo lugar fica O Deserto dos Tártaros. Eu não sei se eu estou deixando O Deserto dos Tártaros no primeiro lugar porque foi a leitura mais recente, do Dino Buzzati, né, italiano, mas, cara, eu gostei muito desse livro. Eu vou até fazer uma resenha especificamente desse livro, porque durante esse ano eu vou tentar fazer uma resenhazinha de todos os livros que eu li, que eu gostei e tudo mais, e deixar aqui, que é uma forma de revisitar eles, né? E nessa história você vai acompanhar o Tenente Drogo no seu primeiro destacamento no Forte Bastiani, que fica na fronteira do território deles, né? Esse livro, na verdade, é uma grande reflexão sobre o propósito, o significado da vida, sobre o poder do tempo sobre o ser humano, entende? E como a gente usa esse recurso tão limitado que a gente tem, que é o tempo. Às vezes a gente desperdiça esse recurso tão limitado, tão valioso que a gente tem, correndo atrás de ilusões. E o livro ele vai falar basicamente disso. Aguardem que vai ter uma resenha especificamente desse livro, entende? Então é isso, basicamente isso, meus amigos. Espero que alguma dessas recomendações sirva para vocês de inspiração para a leitura ao longo desse ano. Qualquer um dos 5 que você for é garantia de sucesso. Então é isso, meus amigos. A gente volta, não acabamos ainda, né? Ainda estamos, na verdade, cristianismo puro e simples. Eu vou terminar algum momento da minha vida. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.